Olá pessoal, hoje é quarta-feira, dia 7 de janeiro. Por aqui começa o Jornal Últimas Notícias, com a apresentação desse que vos fala, Ednei Paine, diretamente de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil! Pessoal, começamos o nosso jornal de hoje, como sempre, falando de política. Vamos começar falando que a esquerda exigiu a prisão de Bolsonaro por suposta tentativa de golpe, que não foi comprovadamente esclarecida, né? E a mesma esquerda quer a libertação de Maduro. Esse sim fraudou as eleições na cara dura. Quando ele viu que iria perder, ele mesmo fez a contagem dos votos e se declarou vitorioso naquele pleito. Tipo aquele juiz que, se você discordar dele, você vai preso aqui no Brasil, né? Você viu ontem uma tentativa da esquerda em defender Maduro em Florianópolis, fazendo uma grande manifestação. Grande não, né? Uma manifestação no centro ali, e só deu coisa errada. A esquerda quer que o ditador volte ao poder para poder quebrar ainda mais com a Venezuela, só porque o ditador é amigo de Lula. A mesma situação de jogar um salva-vidas de chumbo para uma pessoa que está se afogando. Você só vai afogar mais ela. Olha só a crueldade dessa galera. 3 em cada 4 venezuelanos vivem em situação de extrema pobreza. Ou você não sabe disso? Em situações de procurar comida no lixo. A inflação na Venezuela fica acima dos 500%. Falta combustível. Sabia que na Venezuela falta combustível? Com as maiores reservas de petróleo do planeta, falta combustível. E falando em petróleo, você sabe quem é sócio dos poços de petróleo venezuelanos? Pasmem, Joesley Batista, condenado na Operação Lava Jato e depois descondenado pelo STF, tem uns poços de petróleo lá na Venezuela. E Vorcaro do Banco Master, eles controlam então parte dos poços de petróleo da Venezuela. É notícia que ninguém mais dá, né? Será que é para ficar surpreso ou não? Aí vai mais alguns números para os defensores de Maduro. Ele fez em seu mandato, sabe quantas detenções políticas? 17 mil detenções políticas. 3.500 desaparições estranhas. Esse pessoal desapareceu sem deixar vestígios. 1.600 vítimas de tortura. 2.000 presos adversários políticos enquadrados. 332 mil mortes violentas nesse tempo aí de Maduro no poder. E 8 milhões de venezuelanos exilados por falta de comida no seu país, né? São números que explicam por que os venezuelanos estão comemorando, estão dançando na rua por causa da prisão do ditador. Até Lula reconheceu que as eleições foram fraudadas, mas não fez nada, né? Só reconheceu, fazer o quê, né? Mas agora que ele foi preso para melhorar o seu país, o Lula se ofendeu, né? Os apoiadores ainda continuam a apoiar uma ditadura. Situação deplorável. E ainda falando na prisão de Maduro, ontem falamos que 4 países tinham bronca com o ditador, né? E aumentou mais um. Agora a Argentina pediu a extradição de Maduro para que ele também possa ser julgado na nossa irmã Argentina. Ontem abordamos aqui que Lula também irá fazer amanhã um ato
pró-democracia de 8 de janeiro. Ele quer comemorar as prisões arbitrárias de Alexandre de Moraes. E aí já começou a dar problema, né? Os presidentes das duas casas, do Senado e da Câmara de Deputados, não vão participar do ato de Lula. Que coisa, hein, Lula? Não dá uma dentro. E falando em Moraes, né? Ele nega a ida de Bolsonaro ao hospital. Não sei a que hora você está vendo esse jornal aqui, mas enquanto a edição apurou, ele negou a ida de Bolsonaro ao hospital depois de que o ex-presidente caiu na sua cela e foi constatado por médicos traumatismo craniano. E mesmo assim, Alexandre de Moraes disse nananina não. Não sei agora que você está vendo, né? Acho que ele será o próximo ditador odiado pelo mundo, ou já é, né? Ou já é. Bom, outra situação da política brasileira é a dança das cadeiras dos ministros. Até sexta-feira o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, deve se retirar desse ministério. Não será mais funcionário de Lula. Será que ele pensou o quê? Seguindo essa premissa, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, também já tinha falado que iria se desligar e também está nessa lista. Eles estão percebendo que a maionese está desandando. No caso de Haddad, Lula tinha sinalizado que ele seria o candidato do Senado, do PT, ou em segundo plano também candidato à presidência. Mas Haddad se manifestou que não quer ser mais candidato nessas próximas eleições. Também não quer ser mais ministro. Acho que aí a maionese já azedou, né? E por causa dessa decisão do ministro Haddad, o Lula voltou de seu recesso, estava tirando uns diazinhos de folga, né? Ele voltou um dia antes do previsto. E nessa dança das cadeiras vamos ter ainda mais 17 ministros que devem deixar os seus cargos para concorrerem nestas próximas eleições. Pela lei eleitoral, se cumprirem a lei eleitoral, eles precisam desapegar de seus cargos e então seguirem uma carreira política, né? Então, diante desse cenário, Lula está se alinhando. Ele tem que se puxar, né, para conseguir substitutos para esses cargos de ministros. Bom, pessoal, esse foi o Bloco Entendendo a Política. Um pouco pesado hoje, mas é assim que a gente deve entender, né? Pois a política faz parte da nossa vida. Faz parte de tudo que gera a nossa vida, a política faz parte, tá? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos falar agora de esportes no Jornal Últimas Notícias. Pessoal, estamos em contagem regressiva para o início do Estadual de Clubes do Rio Grande do Sul, mais conhecido como Gauchão. Faltam aí 3 dias para o início da competição. Sábado, às 21 horas, o Grêmio vai visitar o Avenida e o Internacional recebe no domingo o Novo Hamburgo às 18 horas. O Inter está fazendo sondagens a um atleta chamado Félix Torres. É um equatoriano chamado Félix Torres. E ele joga no Corinthians, tem 28 anos e as conversas já estão bem adiantadas para o empréstimo do atleta nessa temporada. O Inter precisa correr atrás, né? Ter reforços. Já que o zagueiro Vitão foi embora, então Torres vai saber, né? O Inter precisa repor um atleta na defesa, né? Na defesa. E esse Torres aí, ele joga no Corinthians e sabemos que o Corinthians está com problemas financeiros nessa temporada e tem muitos atletas aí para a zaga. Então o Félix fica aí a um negócio bom para ambos os lados. E a novela Thiago Maia tem mais um capítulo, né?
pois o Santos agora sim se manifestou o desejo de ter o atleta jogando ao lado de Neymar. Sim, Thiago está no departamento médico, mas a recíproca, o desejo dele também é jogar no Santos ao lado de Neymar. Desde a temporada passada, lembra que no começo do ano ele arrumou um monte de coisa aí, só que o Inter estava devendo pro Flamengo, ele ainda, e não deu certo. Só que o Internacional tinha dívidas e agora pagou as dívidas, né? Então, vai saber se o atleta aí não vai para o Santos. Bom, provavelmente ele não participará do Gauchão, né? Alan Rodrigues também sentiu dores no treino de ontem e eu acho que o negócio é sério, hein? Então também provavelmente não participará de nenhum dos jogos do Gauchão, Alan Rodrigues. Mas a gente vai pesquisar aí, ver o que aconteceu com o atleta. E da parte gremista, ontem mesmo a direção gremista já encaminhou a proposta de 3 milhões de dólares para José Namorado. Agora só falta aí alguns dados aí para o fechamento do contrato. E também ontem ocorreu a renovação do atleta André Henrique. Ele renovou até 28. O Grêmio fez um pedido à Federação Gaúcha de Futebol para a mudança do dia do Grenal. Ainda não recebeu resposta aí, mas quando receber eu vou falar para vocês. A indefinição sobre o Monsalve. Monsalve também não apareceu. E Arezzo permanece por mais uma temporada no Peñarol. Gemerson, que todo gremista gosta, está de saída do Grêmio, Diz que a galera disse que o clima de Gemerson já não era mais. Então o Grêmio também tem que pesquisar aí um zagueiro aí, porque senão a coisa começa a ficar feia. Deixa eu falar para vocês aqui, a Natal Fitness é quem apoia o Jornal Últimas Notícias aí com o bloco esportivo. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness tem sempre dado apoio a nós no bloco esportivo. E se você precisa de algum material, algum acessório esportivo, procure a Natal Fitness, que lá você vai achar produtos de extrema qualidade. Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ontem nós falamos sobre o caso da demolição da estrutura onde residia a Corsan, bem no coração de Bento Gonçalves, ali aquela coisa sobre os tapumes da demolição do prédio. E os tapumes avançaram por quase toda a calçada. E o pedestre era obrigado a seguir pela rua. Bom, a rua é bastante movimentada. Então ontem, a Júlia de Castilhos, bastante movimentada, tem que ter muito cuidado mesmo na calçada. Imagina se você passar na rua. Então ontem mesmo a empresa tomou a decisão de tirar os tapumes e retomar a higienomia do pedestre de andar na calçada. Hoje eu queria agradecer então a empresa que viu o nosso apelo, pois veja aí novamente como se encontrava a via. Dá uma olhada no tapume. Eu quase não conseguia andar na calçada, nem calçada tem aí nessa parte, né?
Mal dava para a pessoa magra se locomover aí em locais aí que só tinha o meio fio. Então ontem mesmo os trabalhos resolveram aí o problema, os trabalhadores, né? Dá uma olhada aí, a gente foi lá depois e filmou aí, ó. Essa é a parte aonde está a demolição, né? Estão fazendo a demolição do prédio. Aí você vem até aí, tem um pouquinho de calçada, aí não tem mais, eles botaram até esse negócio laranja aí pro cara não... Aí, aqui ó, como vocês podem perceber, eles estão tirando do meio da rua, estavam tirando do meio da calçada e resolvendo aí o caso. Muito legal, né? Muito legal aí que a empresa resolveu fazer isso, né? Olhou aí para o pedestre e resolveu fazer. Mas em contrapartida, sempre tem, né? Em contrapartida, uma outra obra na cidade também avançou o limite da calçada. Deixa eu ver se eu tenho aqui a rua Passo Fundo. Dá uma olhada aí, ó. Aqui também, ó, você não tem como passar. Essa imagem é do cruzamento da rua Passo Fundo e Ernesto Geisel. Novamente para ser feita uma obra aí que ocupou a calçada. É muito complicado, né? Pelo menos aí não é centro, né? Não tem esse movimento todo, mas também tem que se ligar como é que funciona esse sistema, né? Bom, ontem à noite foi identificado um princípio de incêndio no supermercado Andreasa do bairro Licor Sul. Ele mobilizou o corpo de bombeiros e também assustou moradores aí ao redor do estabelecimento. A ocorrência foi registrada por volta das 10 horas da noite. A brigada de incêndio, ao chegar no local, na rua Luiz Alegrete, aqui no bairro Licor Sul, eles se depararam com uma grande quantidade de fumaça no interior da loja. Embora não constataram chamas aparentes naquele momento, diante da situação foi realizada a abertura da porta principal para o acesso ao prédio e identificação do foco do problema. Eu até tenho uma imagem aqui, ó, de ontem, ó, dos bombeiros, ó, dá uma olhada. Essa é a entrada do Andreasa aí e muita fumaça no mercado, né? Princípio de incêndio estava confirmado na área da padaria do supermercado. O combate foi feito com o uso de extintores do próprio estabelecimento. Como medida de segurança, a energia elétrica foi desligada antes da situação da extinção completa do fogo, tá? Foi desligado antes, né? Porque tem água, é muita coisa aí, né? Segundo o Corpo de Bombeiros, tubulações internas do supermercado foram danificadas durante o incidente. Alguns canos estouraram, provocando alagamento em pontos do prédio, né? Para auxiliar na dissipação da fumaça, as equipes realizaram a abertura das portas e janelas, além da utilização de um exaustor que você acabou de ver aí na imagem. Além disso, foram constatados danos em eletrodomésticos, equipamentos estruturais do supermercado, né? No interno do supermercado. Apesar do susto e dos prejuízos, não houve registro de feridos. Eu tenho a imagem do Andreasa de hoje pela manhã, dá uma olhada aí. Tudo normal, então, hoje pela manhã o estabelecimento abriu normalmente sem apresentar restícios da noite passada, pelo menos na parte de fora, na frente do estabelecimento. Então, pelo menos aí temos essa informação que o mercado abriu normalmente. Vamos então passar agora para um comercial da Harmony e nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal,
Gostaram? Harmony Sonorizações aí para você que precisa de uma sonorização para a sua festa de empresa, para a sua formatura, casamentos, aniversários, bandas. Você tem aquela banda que toca só o final de semana? É a Harmony Sonorizações, tem como fazer a sonorização dela. Neste final de semana, sábado e domingo, tem festa em Monte Belo com Harmony Sonorizações. Amanhã vou passar mais informações sobre essa festa de Monte Belo. Domingo tem Banda Rosas em Monte Belo. Gosta de Banda Rosas? É aquele ex-vocalista do Barbarella. Vai estar neste domingo em Monte Belo de grátis, gratuitamente. É isso aí. Quer ver um show de respeito então? Vamos falar mais. Amanhã nós falaremos mais sobre essa sonorização Harmony que estará fazendo essa grande festa em Monte Belo do Sul ao ar livre, aberto a todos os públicos, tá? E Natal Fitness também, que tem dado aquele apoio legal aí nos esportes aqui no Jornal Últimas Notícias. Bom, deixa eu falar pra vocês agora, tá calor, né? Hoje, com todo esse calor, a possibilidade é de ter instabilidade no abastecimento de água de alguns bairros. Hoje, a possibilidade será muito grande, pois equipes da Corsan realizaram uma manutenção preventiva no sistema de bombeamento de captação de água no barracão aí que vai até o reservatório de distribuição aí na Avenida Planalto, ao lado da Casa das Artes, moradores de bairros com residências mais longínquas dos reservatórios deverão ficar mais atentos ao caso, pois a possibilidade de instabilidade no abastecimento será maior. A situação ocorre em razão de uma manutenção preventiva. O serviço teve início, por volta das 10 horas da noite de ontem e foi concluído ontem mesmo. Ontem não, hoje de manhã a 1h da madrugada. E durante o período da manutenção, a estação de tratamento de água permaneceu inoperante, o que pode provocar aí oscilações na pressão de alguns bairros aí do município ao longo do dia. Mais de manhã, mais de tarde, provavelmente, depende do bairro também, com esse calor todo aí, talvez tenha instabilidade. Segundo a Corsan, a intervenção foi necessária para garantir o funcionamento adequado do sistema de abastecimento e de prevenir falhas futuras. A normalização do fornecimento deve ocorrer de forma gradual, como eu sempre falo para vocês. Conforme os reservatórios forem sendo restabelecidos, a água vai para todas as residências de Bento que tenham água da Corsan. Para obter mais informações ou registrar ocorrências, estabelecer dúvidas, a Corsan orienta que os consumidores utilizem seus canais oficiais de relacionamento. O aplicativo da Corsan é o site, que é o cliente.corsan.com.br. O WhatsApp, que é o 51, que é lá de Porto Alegre, 519-9704-6644. Ou o 0800 646-6444. Enquanto isso, a recomendação aí é que consiste, você tem que economizar água. Depois que ela faltar aí, você vai achar muito ruim, Deixa eu tirar minha imagem da frente aqui, ó. E para o fundo de hoje temos a imagem que viralizou a internet. O Brad Pitt visitando Bento Gonçalves com um cartaz que diz que ele acompanha o nosso noticiário. É claro que essa imagem girou o mundo, mas todos nós podemos perceber que é inteligência artificial. Essa história, a história do Brad Pitt, eu até nem falei aqui no jornal, ela viralizou aqui no Rio Grande do Sul, pois Brad Pitt viria ao Rio Grande para namorar uma senhora. É uma história muito longa, onde uma senhora que se diz, hoje eu ouvi uma reportagem dela, se diz que é casada, e ela iria namorar com Brad Pitt. Até alegou que fazia videochamadas com ele. Bom, resumindo, ele, Brad Pitt,
iria vir de Los Angeles para ficar com essa senhora em São Valentim. Basicamente é essa a história. E um cidadão de Bento Gonçalves, aqui chamado de Jorge Valduga, um parceiro nosso que acompanha as nossas edições do jornal, gente boa pra caramba, ele ficou sabendo dessa história dessa senhora e se propôs a fazer alguns memes da situação. Não sobre ela, né? Mas sobre ele. O Brad Pitt vira benta. Daí eles viralizaram, ficaram tão bons os memes que a galera em peso começou a copiá-los e expô-los nas redes sociais. Nós decidimos entrar na brincadeira também e gostaríamos de agradecer ao Jorge por nos emprestar a imagem do Brad Pitt sentado aí na Via Delvino, ó. Que bom seria, né? Ah, mas ele está lá em Los Angeles, na boa, com uma bela esposa. Trocou Angelina Jolie por uma outra bela esposa. Sorte dele, né? Legal se fosse verdade. Bom, pessoal, um grande abraço a todos vocês. Nos encontraremos amanhã em mais um Jornal Últimas Notícias. Até lá, valeu, tchau!